Fala, Dev, tudo bem contigo? Se não tiver, vai melhorar, viu? Bom, então vamos lá, né? Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre tratamentos de erros. É muito comum a gente tentar tratar o nosso código para tentar evitar erros possíveis, né? Tratamento de erro, na maioria das linguagens, normalmente usa o try, catch e o final. Então, o JavaScript também segue esse modelo. Então, vamos lá, né? Try, catch. Então, beleza. O try, aqui onde executa, seria executa, né? Se tiver erro, você vem pro catch. Se não, final vai executar de qualquer forma, né? Por exemplo, explicando de uma maneira mais simples, né? Aqui tenta conectar, por exemplo, com o banco. Se der certo, ele fecha a conexão. Por exemplo. Bom, aí esse é o exemplo do caminho das flores. Ele vai tentar abrir uma conexão. Aí ele deu erro. Ele vem para o catch e fecha a conexão. A ideia é a seguinte, né? O final ele sempre vai executar sempre. O catch só quando tiver erro e o try vai tentar executar. Então, vamos lá. Por exemplo, var let x igual a 5, let y igual a 0. Beleza. O que vai acontecer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se um número dividido por outro é igual a 0. No caso, eu vou dividir x por y. Então, eu tenho que verificar aqui. Se y igual a 0... Se y igual a 0, eu quero que ele chame o erro. Que o JavaScript, ele normalmente, fora variável, ele não costuma dar muito erro, não. Assim, o ECMAScript até que mostra mais erros, mas se eu usasse o modo estrito, né? Use strict, talvez ele cairia, talvez. Eu vou nem confirmar isso não, porque console.log erro. Vamos ver. Exatamente como eu pensei. O JavaScript ele é muito difícil para dar erro. Talvez aqui se eu tirar o x, vamos ver. Exatamente, não variável, né? X is not defined. Como eu estou usando o modo estrito, né? Então ele verificou que ele tentou. Só que ele viu que x não foi definido. Então ele executou aqui e já deu o fim. Executou, viu o erro, deu os console.log em erro e o fim. Beleza. Vou adicionar aqui. Viu oi, reference erro, x is not defined. Beleza, ficou mais claro aí para você conseguir observar de ter dado espaço, né? Mas enfim. Aí, referência erro x is not defined. Então vamos colocar aqui, voltar o nosso let. E queremos que se o y, né, for igual a 0, ele também ele também chega a um erro. Então o que a gente faz? A gente tem que chamar o erro para ele. Então a gente vai dar um throw. A gente vai fazer o lançamento de erro. Throw divisão por 0. O que exatamente é isso?
essa é a mensagem que a gente vai passar, né? Se cair aqui, throw vai jogar um erro e dentro desse erro vou passar esse texto. Então, aqui no caso, na hora que a gente for executar, aí ele vai me mandar aqui, divisão por zero. Então, esse throw é um lançamento. Seguinte, lança o erro, né? Else x dividido por y. Se chegar aqui nessa condição, ele vai lançar o erro. Então, esse throw significa lançar. Senão, ele vai executar aqui. Então, vou passar aqui para 1. 5 dividido por 1 é próprio 5. Então, 5 e fim. Executou. Tirar o final. Já deu para você entender que ele vai executar independente, né? E agora voltemos para 0. Beleza. Aqui só foi um exemplo, né? Caso você queira que seu código, por exemplo, igual no Node, se você vai tentar uma conexão, se a conexão der erro, você pode dar uma estrutura de catch e encerrar o processo, ou não, ou mandar um e-mail, por exemplo, ou falar, deu erro aqui de conexão, e mandar a mensagem de erro da conexão, né? Então tem várias finalidades aí o uso do try catch. Bom, agora vamos criar nossa própria os erros personalizados, né? Que talvez só essa mensagem aqui talvez possa não ser o suficiente. Então vamos lá. Vamos criar um try catch aqui. Try catch. E de erro. .log. Então, digamos que para padronizar, vai ter um e.name, né? console.log e.mensagem. Erro name message. Vamos supor que você vai ter esses parâmetros. Você precisa passar no try catch esses parâmetros, o nome do erro e o nome da mensagem. E vai encaminhar por e-mail, por exemplo, né? Vai ser chama função. O que acontece? Então eu vou forçar aqui o lançamento de erro throw. Beleza. Só que aqui, normalmente antes a gente estava chamando erro, né? Então poderia até usar um objeto, talvez, né? e.errorName, por exemplo, daria. Opa, não é erro. Nome e message try catch. Opa. Beleza. Você pode utilizar ele tanto assim, também é uma solução, ou você cria uma função, por exemplo, function pode deixar um parâmetro error message. Dentro de error message vai ter, por exemplo, um atributo error name. Aí vai ser texto não atribuído. Erro texto erro name, aí error message, aí vai ser mensagem, né? Opa. Message eu vou colocar assim, só assim já tá bom.
Aí, em vez de a gente passar ele como parâmetro, a gente vai chamar ele assim, new error message. Pronto. Também ele vai executar em uma função. Aí você poderia, dependendo do que for, montar uma classe, montar essa função, ou passar como objeto JSON. Aí a maneira que você vai trabalhar, você quem decide, né? Mostrar essas duas formas, aí vai estar aí. Erro message vai ter o nome do erro, texto, e a mensagem texto não atribuído. Bom, era isso, né? Estava querendo passar, try catch, tratamento de erro, como que a gente vai tratar esses erros. E até a próxima. Não deixe de curtir, deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos e inscreva-se no canal se você não é inscrito. Até a próxima, tchau, tchau.